O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria poder estar também nos unindo a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança. Um abraço a toda a equipe da Rádio Nova Aliança também, que tem feito um trabalho tão bonito na evangelização. Também quero rezar pela Canção Nova, por todas as batalhas que todos nós precisamos passar. E é assim, todos nós precisamos nos preparar para tempos difíceis. Hoje, o tema central desta liturgia não é a tempestade, calma. As pessoas já falam, é a tempestade. Não, o tema central é a fé. Nós precisamos entender que o passado nós conseguimos fazer uma leitura e poder entender muitas coisas. O presente nós estamos vivendo agora aqui, mas o futuro a Deus pertence. O futuro é sempre um mistério, né? Todos nós, cada um nessa sua caminhada, temos sonhos, planejamentos. Eu tenho certeza que se você for olhar para a virada de ano, você vai dizer bem assim: foi nada do que eu imaginei, foi nada do que eu pensei. Ainda bem. E é assim mesmo. Os nossos sonhos são diferentes das realidades da nossa vida, né? Mas é assim. Mas como o padre dizia, que se o tema central não é a tempestade, então se o tema central é a fé, então vamos trabalhar esse aspecto tão importante da nossa vida. Até porque o livro que nós lemos hoje, na primeira leitura, vai dizer algo muito claro, que foi pela fé. Foi pela fé. Porque foi pela fé que Abraão, foi pela fé que Sara, foi pela fé. Por que ele está dizendo? Porque Abraão não tinha o domínio de tudo aquilo que acontecia na sua vida, meu filho. A gente fala assim, Abraão foi o homem da fé, como se ele tivesse o domínio, como se ele não tivesse medo, como se ele não tivesse anseios. Abraão tinha as mesmas dúvidas que nós temos da nossa vida.
Abraão era homem como nós. Sara era uma mulher como você. Então, nós estamos aprendendo algo fantástico aqui. Se eles viveram pela fé, então Deus está dizendo que eu preciso também viver pela fé. Nós precisamos entender que eu preciso ter fé. Mas ter fé não é um pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Isso às vezes até tolice, né? Fé vai muito além do que eu ficar repetindo que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo. Fé, como a gente já leu no início dessa leitura do livro dos Hebreus, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se vê. Eu não vejo, ainda não possuo, mas eu creio. O céu eu ainda não possuo, você ainda não possui. Você não vê, ou você vê o céu? Não, mas eu já tomo posse. Olha que prova de amor o Pai vos deu, de ser chamado Filho de Deus. Ainda nem se revelou o que nós seremos, mas Deus já disse, nós somos filhos de Deus. Ainda não se revelou, mas você sabe que você é filho. Então eu tenho fé que eu sou filho de Deus. Você não tem fé que você é filho de Deus? Sim ou não? Ou você é filho de chocadeira? Ou você é filho de quê nessa vida? Nós precisamos entender que a fé é importantíssima na nossa vida. Que cada vez mais as pessoas querem tirar essa experiência maravilhosa da nossa vida. A gente vive pela fé. E aqui, esse livro é espetacular, que vai dizer, foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Quando nós recordamos Abraão, Isaque e Jacó, quando nós recordamos os profetas, como nós recordamos as grandes mulheres do Antigo Testamento, os grandes homens, foram pessoas de fé. Foram pessoas que receberam um chamado e tiveram coragem de ir. Abraão não recebeu um livro perfeito e dizendo, quando Deus o chamou, falou, Abraão, deixa a tua terra, deixa tudo que tu tens e vai até a terra prometida. Aí pode ficar de boa, aqui está o livro, vai ter tudo perfeito, você vai... Não. Ele falou assim, Abraão, deixa. Mas deixa. E ele obedeceu. Ele deixou as suas seguranças, ele deixou a sua terra, ele deixou aquele lugar que ele tinha costume, aquele lugar que ele já tinha apreço, ele deixou aquele lugar do qual ele estava tão acostumado. Mas por quê? Por que ele teve coragem de deixar? Porque ele teve fé, porque ele acreditou. Muitas vezes nós estamos presos a coisas tão pequenas e não enxergamos muitas coisas além do nosso nariz, porque nós somos apegados às coisas tão pequenas. Nós somos apegados às coisas tão medíocres. E Deus está falando para nós, deixa isso, deixa. Aí nós nos aprisionamos aquilo que nós ou achamos que possuímos, e Deus está falando, larga o osso, tenha coragem de deixar, seja qual for. Aqui Deus está pedindo não para Abraão deixar coisas ruins. Às vezes nós achamos que nós temos que deixar só o pecado, não é? Às vezes as pessoas acham que eu tenho que deixar somente aquilo que são os nossos vícios. Isso também. Isso nos impede muitas vezes de poder avançar para águas mais profundas, porque o pecado é aquilo que atrasa a nossa caminhada. O pecado é o pior obstáculo que carregamos na nossa vida. Mas eu não estou falando de pecado aqui. Eu não estou falando que Abraão teve que deixar o pecado, teve que deixar uma vida velha. Não, Abraão teve que deixar aquilo que é bom, a sua terra, as suas seguranças. Quando numa caminhada vocacional na nossa vida, Deus não vai só pegar e chamar aqueles que estão vivendo as drogas e falar assim, deixa as drogas, vem me seguir, vem ser padre. Ou você está vivendo numa prostituição, deixa a prostituição, vai viver com Deus para você ser uma consagrada. Não, Deus ele quer ver que se a gente tem a capacidade de abandonar coisas boas,
Nós temos a capacidade de abandonar aquilo que também é gostoso, aquilo que é apetitoso, aquilo que nós amamos. Deixa. Quando aquele jovem rico, Jesus disse: só falta uma coisa, vai, vende tudo, deixa tudo que tu tens, já que tu é tão perfeito, já cumpre os mandamentos. Ele foi para casa triste, porque ele estava aprisionado aos seus bens. Eu faço tudo perfeito, agora ter que deixar aquilo que eu construí. Quantas vezes as coisas materiais trazem infelicidade para a vida do homem? Quantas pessoas estão tristes porque perdeu os bens, porque perdeu coisas? Nós somos muitas vezes conduzidos por essa enchente de necessidade desnecessária. Deus está falando: larga, porque aquele que larga pai, mãe, irmão, irmã, por causa de mim, receberá 100 vezes mais. Deus jamais, ele desejava a Abraão simplesmente deixar a sua terra para vê-lo infeliz. Deus não quer simplesmente que Abraão saia porque Deus talvez esteja incomodado porque Abraão está sendo feliz. Não, é mostrando que às vezes, se nós estamos vivendo uma vida feliz, ela pode se tornar mais feliz ainda. Se estamos vivendo uma vida de bênção, ela pode ser mais abençoada ainda. Não é só lutar para a gente superar as coisas más da nossa vida. Vivemos em uma religião às vezes que nós só lutamos para não pecar. Achamos que religiosidade é só a gente lutar para não pecar, não cair. Não. A religião e a fé católica que nós aprendemos nessa vida é a gente descobrir se uma vida é maravilhosa, ela pode se tornar melhor ainda. Se eu estou vivendo um momento bom na minha vida, eu não vou ter medo de buscar melhorar, porque às vezes parece assim, né? Eu não posso melhorar, as coisas estão andando bem, será que vai acontecer alguma desgraça? Esse pessimismo horrível, né? Eu tenho até medo, padre, porque as coisas estão indo tão bem que eu acho que vai acontecer alguma coisa má. Aí a pessoa fica assim: eita, uma semana não aconteceu nada. Aí ela fica atraindo, ela quer para dizer: sabia? Estava bom demais para ser verdade. Voltou. Por quê? Porque não está vivendo da fé, está vivendo do pessimismo, está vivendo de uma mente machucada e ferida, como se a vida fosse simplesmente sofrimento e males. Abraão mostra que apesar de eu ter tudo aquilo que eu tenho, uma esposa maravilhosa, só não tinha um filho, Deus, quando Ele nos chama a deixar, Ele quer dar muito mais do que aquilo do qual nós tenhamos como anseios. Uma pessoa falou para mim: padre, eu estava rezando, e o Senhor rezou para que eu pudesse casar, mas Deus me deu muito mais do que eu estava pedindo. Eu estava insistindo em fazer um pedido, mas Deus me mostrou que eu estava precisando de outras coisas muito mais importantes na minha vida. É isso que é maravilhoso nas coisas de Deus, porque talvez você esteja levantando a sua rosa para fazer um pedido tão pequeno, e Deus está falando: você está pedindo pétalas, eu quero te dar uma rosa por completo. Deus, Ele quer nos dar muito mais do que aquilo que a gente ousa pedir. Então, quando Abraão começa a perceber que a sua terra fica para trás, quando Abraão, quer dizer que não doeu, quer dizer que não dói, quer dizer que não há sofrimento? Claro que há. Deixar machuca, deixar às vezes aquele lugar que você amava tanto, sabe aquela casinha que você lutou para construir, aí chega um momento que você vai ter que deixá-la, você vai ter que se apartar dela. Tem um momento que você tem que romper com aquilo que você tinha como algo já tão presente na sua vida. Tem uma hora que a vida vai falar para você: você vai ter que sair do seu lar, você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que sair, né? Tem uma hora que vai ter o rompimento. O romper, deixa no chão esse negócio, pelo amor de Deus. Tem uma hora que o rompimento, ele vai causar uma dor no nosso coração. Ou você já não passou por isso? Quem nunca passou por isso é um anjo, já está no céu, porque a nossa vida constantemente nós vamos ter que passar por essa experiência, seja de uma casa que nós temos que sair. Eu me lembro que foi uma luta tão grande para a gente construir uma casa lá em Santa Maria, que nós ganhamos na Cotab, uma luta, que o Roriz deu a casa para minha mãe começou a transformar o Roriz numa pessoa tão importante, porque ele deu um lote para nós, bem pequenininho, né? Mas para nós não era um lote, para nós era um sonho. A gente viveu muito tempo ali no aluguel e a gente vivia naquela luta.
Quando se fala em tempestade, eu me recordo que muitas vezes as tempestades daqui que aconteciam em Brasília levava os telhados das casas. Lá em casa, quantas vezes tivemos que trepar no telhado para a tempestade não levar? E aí eu via a fé da minha mãe, que fazia com que aquela tempestade não levava a nossa casa. Era a gente puxando o telhado para baixo, minha mãe com o salmo na mão, rezando ali a oração da tempestade acalmada. E minha mãe, cala-te, tempestade passa. E a gente ficava naquela angústia, porque a tempestade vem numa hora que a gente não está esperando. A vida apresenta para nós tempestades nos seus diversos aspectos e momentos que a gente não está esperando. Se assim o fosse, seria muito fácil. Se assim o fosse, ficaria tudo muito mais fácil na nossa vida. Mas nós nunca estamos prontos para receber aquela ligação de alguém que muitas vezes vai falar para nós: se prepara. Tem gente que também gosta de torturar, né? Se prepara, você está bem? Senta, porque eu tenho que te dar uma notícia. Fala, calma, eu quero que você se acalma, toma uma água. Parece que está acabando o mundo, e aquela pessoa que está do outro lado fala: nesse momento a tempestade já começou. Nesse momento tudo se modifica dentro de você. Quando alguém começa a dizer para você: eu preciso falar algo muito importante para você, mas é preciso que você se acalme. Nesse momento aquela pessoa está causando em você uma tempestade. Esses dias eu estava lá de um pai e de uma mãe aqui, e toca o celular. O filho atende o telefone, o pai e a mãe estavam ali, e o filho começa a falar: não, para, não, é sério? Ai, vou passar aqui para minha mãe. Nesse momento o nosso pensamento é: alguém morreu, carro bateu, o filho dele tinha ficado em casa, falou: aconteceu alguma desgraça. Porque nós temos essa criatividade de sempre pensar em tragédia quando nós recebemos notícias. Aí naquele momento: ah não, tudo bom, o que foi? Não, beleza, tranquilo, é só fechar a porta. Ah não, é porque tinha esquecido o portão aberto e estava vendo na câmera que o portão estava aberto, era só fechar para o cachorro não sair. Eu falei: ô miséria, meu filho, que vontade de dar na tua cara. Tem gente que é tão dramático, tem gente que consegue transformar um momento tão em paz em algo tão trágico. Não para. Entende? Entende como nós podemos, diante de uma notícia, fazer com que toda tempestade, tudo aquilo que está fora pode entrar dentro de nós? Então, quando Abraão ele recebe este chamado de Deus, é um chamado que parece ter um propósito bom, mas é preciso ter um percurso. Não é da noite para o dia. Você vai ter que deixar casa, você vai ter que deixar tudo. Pega só os teus bens, os teus bois, o teu povo e vai até aonde eu te indicar. Aonde, meu Deus, não interessa, só me obedece. Às vezes nós queremos que Deus aponte tudo perfeito. Abraão não sabia, ele só falou de uma tal de terra prometida. Abraão não tinha conhecimento dessa terra prometida ainda, mas não importa, ele acredita, ele crê, porque aquela voz que fala ao seu coração é uma voz que indica a verdade. Sabe quando uma pessoa te chama a andar alguns quilômetros contigo e você sabe que aquela pessoa é verdadeira, transmite verdade no coração? Sabe quando uma pessoa ela é tão verdadeira que tudo que ela fala você não duvida? Tem pessoas que ela é tão verdadeira na sua fala, na sua moral, naquilo que ela é, que ela por si só já transmite verdade. Você pode ter certeza que aquela pessoa jamais te enganará. A voz de Deus, quando ela vem no coração do homem, quando é de Deus, ela transmite tanta verdade que o medo já não faz parte, porque nós vamos tendo essa certeza que jamais Deus vai nos colocar em um lugar aonde vai nos colocar em perigo. Mas será que não, padre? O senhor está errado. Deus já colocou muitas vezes o povo em perigo. Isso, Ele coloca em um lugar em perigo, mas sabendo que diante desse perigo Ele estará com você para te proteger de todos esses perigos. Uma coisa é você estar no perigo sozinho. Uma coisa é um filho sozinho. Outra coisa é o filho com o pai. Uma coisa é você saber que o teu filho está sozinho. Outra coisa é você saber que o teu filho está com alguém de confiança. Ou não é verdade? Se você, de fato, sabe que teu filho está com alguém de confiança, você está em paz. Agora, quando você descobre e fala: meu filho está sozinho, você fica ali um pouco preocupado. Porque sozinho nós somos frágeis. Sozinho nós somos presas fáceis. Então, o que eu quero transmitir com vocês e a palavra de Deus hoje é que a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Nós estamos esperando muitas coisas, mas eu já creio que eu já recebi.
Porque o que é de Deus acontece, mas não ao meu tempo. Abraão não saiu da sua terra e já tinha de um corretor e falando bem assim: vem cá que eu vou te levar lá na terra prometida. Não era assim. Abraão já não saiu. E Abraão via somente estradas, só via desafios, só via desertos, brigas, lutas. Mas ele teve coragem. Deus falou que Abraão não seria desonrado, que ele receberia a graça da paternidade. E Abraão teve fé que, apesar da sua esposa ser estéril, apesar dele ser de idade avançada, ele acreditou. Ele acreditou. A vida de Abraão, uma vida na fé. E hoje nós não queremos viver essa experiência da fé. É gostoso demais viver pela fé, gente. É bom demais a gente viver confiando. É bom demais a gente viver e saber bem assim: que seja feita a vontade de Deus. A gente vai trabalhando, e a vontade de Deus vai se cumprindo. Coisas que a gente acha que vai demorar um monte, acontece rápido. E coisas que a gente acha que vai acontecer rápido, demora. Isso, porque a fé é a gente saber que na hora certa o Papai do céu vai fazer a sua graça acontecer na nossa vida. Eu tenho certeza que eu pudesse sentar com cada um de vocês e a gente começasse a falar da sua história. Se eu começasse a tirar Abraão e colocasse você, Maria, José, João, Pedro, Natasha, seja quem for. Se a gente começasse a trocar uma ideia aqui, se a gente começasse a conversar e o padre começasse a falar: fala um pouquinho da sua história para mim. Fala um pouquinho da sua caminhada. Quando o padre fala dessa tempestade que chegava na minha casa, que ali a gente se trepava, você começava a fazer também uma memória da sua história pobre, daquela sua memória. A maioria de nós é cara de pobre, vocês estão com a cara acabada, tudinho aí, comeu o pão que o diabo amassou. Muitos de vocês passaram por histórias extraordinárias. Muitos de vocês falam assim: se não fosse Deus eu não teria conseguido. Todos nós, não é só um, dois, não. A nossa vida nós vivemos pela fé. Você está aqui por pura fé, só que nós desacreditamos da nossa própria capacidade de crer. Você não tem fé em você mesmo, você tem fé em Deus. Mas chega momentos da vida que você parece que desaprendeu a história. Às vezes a gente parece que desaprendeu, ou a gente tem medo de encarar. Chega momentos na vida que a gente vai para a escola, não quer saber, vai para a escola, volta para a escola, vai. Nós como crianças, nós não temos muitas preocupações. Você vê as crianças, está tocando o terror, e a criança está de boa, correndo, brincando. O pai e a mãe estão tocando o terror, está brigando, e a criança de boa ali, tranquilo. Por quê? Porque ainda não tem preocupações na sua vida. A criança sabe que ele terá a proteção do papai e da mamãe. A criança sabe que ela não precisa fazer comida, porque tem alguém que faz comida para ela. A criança sabe que tem alguém que vai dar o banho nela na hora certa. A criança sabe que tem alguém que vai no mercado comprar. Isso também significa fé. A criança que confia naqueles do qual está de uma forma natural. Fé é uma coisa que Deus colocou na nossa vida. E você vai sair daqui entendendo que você é uma pessoa de fé e ainda não descobriu isso. O demônio quer colocar na nossa vida que nós não temos fé, para a gente desistir. Porque no dia que você assumir essa posição de um homem e de uma mulher de fé, não tem nada que pode parar mais a sua vida. Porque você já não vai ficar atrelado aos seus achismos. Você já não vai mais ficar atrelado às suas convicções. Porque se uma planta, se uma semente que é colocada na terra, ela vai germinar, ela vai brotar e ela vai crescer. A gente tem fé que aquela semente se transformará em árvore, porque por causa da experiência. A experiência me faz ter fé. Eu tenho a experiência na minha vida de tudo aquilo que Deus me fez. Então eu uso a razão e a fé. Através da razão, da minha consciência, eu vejo quantos milagres Deus já fez na minha vida. Quantos de vocês estão sentados aqui que um dia a medicina falou que vocês já não tinha mais jeito? Quantos de vocês já passaram por circunstâncias em que vocês tiveram que mudar o diagnóstico? Sabe por quê? Porque a fé de vocês levaram vocês a vencer circunstâncias de vida. Você é uma história. Você é uma mulher e um homem de fé. É aqui que Jesus está formando os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres. Jesus, Ele quer saber qual o nível da tua fé nessa tarde. O nível da fé dos apóstolos. Quem aqui já teve a graça de navegar pelos mares? Quem aqui já teve a graça de poder ir para o alto mar? Eu me lembro que um dia no Rio de Janeiro, naquela cidade tranquila, eu peguei um botezinho
porque eu nado muito. É doido. Só que eu estava de colete, né? Aí eu comecei a me empolgar. Mar calminho, aquele mar maravilhoso, não tinha quase ninguém na praia, e eu comecei a navegar, e navegar, e quando a gente vai pegando o ritmo, vai se empolgando, você não vai percebendo que você está de costas e vai saindo, vai saindo, vai saindo, e de repente, quando eu vi um imenso navio perto de mim, um cruzeiro, já se aproximando, eu me senti como uma coisa tão pequena. Naquele momento eu comecei a contemplar as maravilhas de Deus. É tão gostoso quando você está diante da natureza e você começa a entender que tudo aquilo foi Deus que criou. Eu fico imaginando quanto pacote de sal Deus colocou naquele mar para ficar tão salgado. A gente fica imaginando lugares tão bonitos. A gente vai andando em cada lugar, cada vez mais a natureza te surpreende. E eu ficava naquele botezinho longe da praia, distante. Naquele momento eu estava diante da calmaria. O mar estava ao meu favor. O mar é igual a mulher quando está feliz, no estádio de TPM. Aquela mulher onde tudo está dando muito certo, o marido fala: "Oh, meu amor, é um doce". Sabe, onde tudo está dando certo na vida dela, o mar calmo é como aquela mulher que tudo está dando certo. Não tem TPM, não tem dívidas. Ela perdeu os pneuzinhos da barriga, ela botou um botox, botou o preenchimento labial e ela... Aí o marido olha para aquela mulher plena. É tão gostoso estar na casa quando tudo está calmo. Os filhos dormindo no berço, tudo dando certo, os cachorros não estão latindo, aquela casa está calma. O camarada chega na sua casa, abre a sua Coca-Cola, não pode falar cerveja, senão você processado. A mulher pergunta: "Amor, você quer ver o jogo do Corinthians hoje?" A mulher fala e ele: "Quero, meu amor. Eu até vou mudar de time por causa de você, porque você viu como eu estou plena, como eu estou... Tudo vai se encaixando. Quando as coisas estão bem, até o arroz que queimou se torna gostoso, o pregadinho gostoso, amor, eu amo o pregado. E tudo harmonioso, como o padre que estava naquele mar, em meio à calmaria, em meio à contemplação daquele grande navio, a gente mostrando como eu sou pequeno, como Deus é tão grande. E de repente eu comecei a voltar, e demorava a voltar, eu comecei a cansar. Eu falei, tentava remar, mas estava como que a corrente do retorno. Eu falei: "Ô Jesus, foi tão fácil ir para a bagaceira aí, eu tentando voltar, e cansado, e parecia que não saía do lugar." Sabe, na vida, quando você muitas vezes tenta sair do lugar e você não sai, você rema, e você fala assim: "Eu estou cansado." Igual a cara de vocês que estão aqui. Você está com cara daquela pessoa que está remando, e você não sai do lugar. Há pessoas que estão muito cansadas na vida. Naquele momento eu estava muito cansado. Aí eu comecei a lembrar que quando a gente não consegue remar, aí eu comecei a perceber que a gente poderia ir a favor daquela correnteza, as técnicas de YouTube, foi dando certo. Eu fui contra, e eu fui remando e comecei a pegar o ritmo do negócio. E quando a gente começa a pegar o ritmo, a entender como que a natureza age, aí você vai andando, e eu comecei a me empolgar. Eu falei: "Que massa aqui, agora ele já não está me levando, agora eu consegui mudar as circunstâncias, eu não me apavorei." Na vida a gente pode passar por circunstâncias que tentam nos afastar para trás, então a gente tem que enxergar, ler, fazer uma leitura da vida, porque talvez você está querendo remar contra a maré. Você vai remar contra a maré, você vai se cansar, você vai até se afundar. Vai ter momentos na vida que no casamento vai acontecer isso. "Ah, meu Deus, estava tão bem." A mulher já amanheceu com aquela cara de antipática. No outro dia, tudo em paz. No outro dia, ela já acordou com aqueles beijos, com as fuleiragens para baixo, com o cabelo bagunçado. "Ah, amor, não acordei tão bem." Amor, tem nada não. Tinha uma noite tão má, não dormi. A vida está uma desgraça, amor. Tudo está dando errado. Não, é aquela mulher que estava tudo dando certo no outro dia, porque não estava muito bem, agora começa a amaldiçoar todo o projeto.
Quando uma coisa já começa a desandar, aí ela já passou aquele dia, já não fez café para o coitado do marido, aí ele foi lá fazer o cafezinho, aí ele falou: opa, hoje é o dia de eu ter que encarar o mar. É o dia de eu entender que hoje o mar já está um pouco. E aqui eu poderia dizer do lado da mulher e do homem, a gente precisa saber um pouco e conhecer um pouquinho da tempestade do outro. O grande velejador é aquele que conhece o mar que ele veleja. Jesus conhecia muito bem este lugar onde ele estava. Jesus conhecia muito bem aqueles do qual ele tinha enviado para navegar com ele. Aqueles homens eram conhecedores do mar, eram conhecedores eram pescadores. Então Jesus disse: vamos. Enquanto vocês vão aí remando, eu vou tirar uma soneca. Jesus gostava de dormir também. Aí você que reclama que quem é que gosta de dormir? Jesus curtia dormir. Dormir é bom pra caramba. Jesus pegou o travesseiro. Existia travesseiro naquela época. Eu descobri agora no Evangelho. Eu falei: olha, já tinha travesseiro, né? Botou o travesseiro. Jesus de boa lá atrás do barco. Eles olhavam assim para Jesus e falavam: cara, nós somos sortudos demais. Você merece descansar. Eles ficavam conversando: você viu tanto que Jesus trabalha? Você viu tanto que Jesus se dedica? Meu Deus, ele passou o dia todo atendendo, ele passou o dia todo expulsando demônios, ele passou o dia todo com a mão na cabeça das pessoas. Gente, eu não sei como que ele aguenta. Ele merece descansar. Ele merece, o descanso é um dom precioso. E eles estavam ali com uma pérola preciosa dentro do seu barco. Jesus, ele descansa. Jesus nos ensina que a nossa vida, a nossa missão, ela precisa de um bom descanso. Mas nem tudo aquilo que está bom pode se tornar ruim. Então, Jesus dormindo de boa, aquele mar estava tranquilo, mas de repente eles começam a perceber que as ondas começam a se agitar. A tempestade às vezes vem de uma vez, mas aquele dia veio como que aos poucos. Eles começam a se preocupar, mas eles estão tranquilos. E a tempestade vai aumentando, e eles vão tendo um domínio daquele mar. Só que aquele mar manso é o mesmo mar que traz o perigo, que traz o mistério. A mesma família que às vezes traz uma calmaria é a mesma família que vai viver momentos de tempestade. A mesma família, o mesmo ser humano, você que está aí. Isso é uma pérola preciosa que vocês estão escutando. A mesma pessoa que um dia está bem, entende? Tem dia que você está bem, pode dar tapa na sua cara, pode te xingar de flamenguista, que você não vai estar nem aí. Você pode estar tranquilo. Você, meu filho, pode te fechar, pode ser xingado pela velhinha na parada de ônibus, pode chutar a quina da cama, pode que você, louvado seja meu Senhor, pode. Falou: meu Deus, que homem de fé. Tem dia que nós estamos preparados para a guerra, tem dias que nós estamos prontos interiormente, mas essa mesma criatura que é capaz de encarar desafios grandiosos em tempos difíceis, essa mesma criatura tem momentos que está tão fraco, se o padre não cumprimentar, a pessoa entra em depressão. Tem dias que nós estamos tão fragilizados que a gente não suporta uma dor de dente. Padre, o senhor parece que está fazendo a leitura da minha vida. Não é a leitura da sua vida, criatura, é a leitura da nossa vida, é a leitura da nossa história. Tem épocas na vida que nós estamos prontos para encarar qualquer circunstância. Tem época da vida que a gente não está muito para a guerra, para a briga, não. Então Jesus, diante daquela tempestade, Jesus dormindo, para que Jesus era a mesma coisa que está na rede, Jesus de boa na rede ali, balançando para lá e para cá, e o navio para lá, e Jesus de boa. Sabe aquela pessoa que tudo está pegando fogo e a pessoa está lá de boa na sua casa? A família está brigando e tem aquela pessoa que está tranquila. Fala: meu Deus, o que está acontecendo? É porque a pessoa entendeu que a confusão está lá, eu estou aqui, estou de boa, deixa eu brigar, estou nem aí. A briga é lá, não é aqui. Para de querer entrar em confusões que não são suas. Para de querer trazer tempestade para a sua vida que não te pertence. Jesus estava tranquilo, Jesus estava em paz. Sabe por que Jesus estava em paz? Dizendo bem assim: eu confio a minha vida em suas mãos.
Jesus, desde o início da sua vida nessa terra, é ensinando para nós: eu entrego minha vida nas mãos dos homens e confio. Se o próprio Jesus confia a sua vida nas mãos da sua mãe, do seu pai, ele confia a sua vida nas mãos desses homens. Jesus fala assim: eu durmo porque eu confio em vocês. Parece loucura? Parece loucura. É isso mesmo. Esse mesmo Deus que confia a sua vida nas mãos dos apóstolos, confia a sua vida na mão de nós sacerdotes. Sim, eu confio minha vida, que você vai transformar pão em vinho, e aquele vinho e aquele pão vai se transformar no meu corpo, e vocês vão ter que cuidar do meu corpo, vocês vão ter que cuidar da minha carne, vocês vão ter que cuidar do que é sagrado. Sim, Deus entrega a sua vida nas mãos dos homens, para saber o que os homens estão fazendo com ele na sua vida. Deus entra na sua casa, Deus entra na sua vida, e o que você está fazendo com a confiança que Deus te deu. Deus te deu uma confiança para você cuidar nada mais, nada menos do que dele. Jesus deita naquele barco, porque ele está dizendo: eu confio em vocês. Mas Jesus, tu não se preocupe que a gente está afundando, eu confio em você, por isso que eu estou dormindo. Às vezes Jesus está dormindo, não porque ele não queira te ajudar, é porque ele sabe que você dá conta. Ele sabe que você tem fé. Ele sabe que você tem a capacidade de vencer esse momento difícil da sua vida. Ele não está ausente. Ele está te ensinando a ter fé. Ele está te ensinando a você ter a capacidade também de vencer obstáculos. Porque se ele fosse fazer tudo por vocês ou tudo por mim, já não seria mais fé. Nós seríamos máquinas. Nós seríamos robôs. Então, depois que ele acordaram Jesus foi escovar o dente primeiro, e o negócio afundando, e água para Jesus tranquilo. Jesus era equilibrista também, andou sobre as águas, um barco andou. E o povo lá agoniado, e Jesus curtindo. Para ele estava na montanha russa, né? Lá. E eles, enquanto para Jesus era montanha russa, era o momento de ele estar vendo como cada um estava encarando aquele problema, porque diante de uma tempestade cada um vai encarar de uma forma diferente. Jesus só se levantou e disse para o mar, não gritou, não precisa gritar não, a autoridade não está no grito. Ele falou bem assim: silêncio, cala. Não é igual, silêncio, gritou, Jesus gritou e todo mundo, não, Jesus só falou assim, silêncio, calma. Quem é esse que até os mares e o vento e a tempestade obedecem? Se eles estavam com medo da tempestade, agora eles estão com medo de Jesus. Na vida, Deus vai fazer coisas tão especiais na nossa vida que às vezes a gente vai ter medo de Jesus. Fala: quem é esse Deus, meu Deus? Quem é esse Deus que até o mar obedece? Aí de repente, aquela tempestade, os outros barcos estavam todos afundando. Agora, através do Deus que está no meu barco, na minha vida, eu faço com que os outros barcos também não pereçam. Por causa da tua vida, do Deus que está na tua vida, muitas pessoas da tua família não vão perecer. Deus nos ensina que a fé é capaz da gente acalmar o mar. Você já viu aquela pessoa que, diante de circunstâncias na vida, chega com a voz tão mansa, a voz tão calma, que ela é capaz de nos acalmar? Pessoas que têm a capacidade de neutralizar as confusões da nossa vida. Muitos de vocês estavam agitados chegar aqui. Muitos de vocês chegaram assim: padre, o negócio está afundando, o negócio está feio, confusão. Calma, não sou eu o teu Deus? Vai ser pela fé que você vai vencer muitos obstáculos da sua vida. Vai ser pela fé que você vai sair daqui entendendo que a sua vida é uma pérola preciosa. Você vai sair aqui dessa tarde dizendo bem assim: Deus confiou a sua vida em minhas vidas. Deus confia a sua vida a mim, a nossa humanidade miserável e pecadora. E eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso que tem feito bem todas as coisas continuará fazendo, com muitas provas, com muitas tempestades, com muitas turbulências, com muitas tribulações, mas no outro dia a tempestade vai acalmar. Amém? Eu gostaria de chamar aqui
Quem gostaria de dar o testemunho? Tem uma galera aí que falou que queria dar testemunho, não sei o que, não sei o que lá. Testemunho da Missa das Rosas. Temos aqui o testemunho de Pedro Alves Cabral, Isabel, Cristina, Nilva Reis, Francisca e Maria Aparecida, juntas, está aqui juntos. Joaquim Alencar e Maria. Então vocês têm 2 minutos para dar o testemunho. Pode aqui se aproximar do padre. Ah, tá. Ela só está mandando a mensagem para a mãe dela aqui, porque ela para dizer que está aqui dando testemunho. Estou brincando. Ela está pegando testemunho. Qual é o seu nome? Meu nome é Isabel Cristina. Tá, eu acho que isso aqui está melhor. Boa tarde a todos. Quem é esse caboclo aqui? Oi? Quem é esse aqui? É qual o nome dele? Jorge Augusto. Jorge. Vem cá, Jorge. Fica perto da gente aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel Cristina e sou casada com Jorge Augusto há 12 anos. Em nosso curso de noivos, fizemos um curso básico do método Billing, que é o método natural. Optamos por não usar nenhum método contraceptivo. E há 9 anos atrás, decidimos ter filhos. Então acreditávamos que seria rápido a concepção. Se passaram 2 anos e nada. Aí começou as cobranças. Toda reunião em família, o que era um momento lindo e maravilhoso, se tornou uma tortura. Começaram as perguntas: vai ter filho quando? Não quer ter filhos? Fulano casou depois de vocês e já tem. Não está demorando não? Acho que vocês não estão fazendo o trabalho. Estão precisando praticar mais. Já vou ter outro neto, entre outros. Decidimos procurar um médico para saber se existia algum problema. Fiz vários exames e nada, tudo normal. E o tempo foi passando. E após 3 anos de tentativa, descobri que estava com hipotireoidismo, uma condição na qual a glândula tireoide não produz a quantidade suficiente de hormônio da tireoide, podendo ser um fator. Então comecei o acompanhamento com o endocrinologista. Tudo controlou, mas nada mudou. Foi aí que decidi investigar meu marido. E mais uma vez, tudo normal. Então comecei os meus questionamentos. Por que com a gente? Não merecemos ter filhos? O que fizemos por estar passando por isso? Tantas pessoas que não querem aborta ou joga fora. E a gente aqui cheio de amor para dar. Só que, todo momento, a gente sempre pedia oração a Deus e a intercessão de Nossa Senhora. Mas, como somos humanos, tínhamos nossos momentos de fraquezas e dúvidas. Foi aí, em desses momentos, que no grupo de oração, perguntei a Deus: Senhor, fale comigo, acalma meu coração. Nós vamos conseguir ter filhos? E o orador respondeu que tinha um casal que ali estava pedindo para engravidar e que a gente ia realizar esse sonho, mas que seria no tempo de Deus. Ele falou outra coisa pessoal que estávamos passando, só quem sabia era nós dois. Então tomei posse daquela palavra. E quando alguém perguntava sobre ter filhos, eu sempre respondia: Deus me revelou que vamos ter o nosso filho, mas no momento dele. Eu via a dúvida no rosto das pessoas, e algumas eu sentia que pensava: tadinha, será mesmo que ela vai engravidar? Eu falava comigo mesma: você vai ver quando estiver grávida. Vou provar que Deus realmente falou comigo. O Senhor sempre cumpre suas promessas. Sei que às vezes as coisas podem parecer bem difícil, ou que tudo está perdido, ou que não somos merecedores da graça. Mas aprendi que devemos entregar nas mãos de Deus, confiar e esperar, e não tomar de volta. Só que nunca esquecer de clamar o nosso sonho. Aí outra revelação foi nos dada. Minha cunhada pediu à madrinha do meu cunhado, que é da Renovação Carismática, fazer uma oração em meu ventre. E ela disse que o problema não estava em mim, mas sim no meu marido, deixando claro que não era um problema físico, de saúde, e sim espiritual. E eu já tinha comentado antes com a minha sogra que meu marido precisava acreditar como eu acreditava, que ele iria entender o porquê da minha convicção que a gente ia gerar nosso bebê.
E para concretizar a minha afirmação, foi um pessoal do grupo de oração da igreja São Pedro e São Paulo, da M Norte. Foram rezar um texto na casa da minha cunhada. E lá fomos nós. Nesse dia eu estava sem vontade de participar, mas fui mesmo assim. Passei cada mistério pedindo a Nossa Senhora para que falasse dentro do coração do meu marido, que ele pudesse sentir a minha confirmação, que ele fosse tocado, e pedia que desse a resposta para aquelas mulheres que ali estavam rezando. O texto acabou e quando fomos tomar um café, uma das oradoras falou: só uma coisa, tem uma pessoa aqui pedindo a intercessão de Nossa Senhora para gerar, e ela pediu para avisar que ele vai vir, mantenha-se firme em oração. Isso foi a resposta que eu queria para meu marido. E falei no meio de todos: eu te falei, essa confirmação é para você. Pedi cada mistério essa resposta para você. Se passaram alguns anos e nada aconteceu, mas o meu coração sempre dizia que estava próximo. A idade foi aumentando e as preocupações também. Um dia minha cunhada Kelly me ligou e disse que estava na missa e viu eu grávida. Mais uma vez tomei posse, sempre na convicção que iria acontecer sim. As cobranças não pararam, mas agora a gente respondia: no tempo de Deus vai vir. Ano passado, minha cunhada me deu uma rosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Confiante, pedi intercessão e clamei a minha gestação. E em junho de 2024, meus sogros participaram da missa. E minha sogra tentou rezar para mim, mas em seu coração vinha forte que ela precisava rezar para o meu marido. Ela comentou com meu sogro e ele disse que aconteceu a mesma coisa com ele. Então ela deu a rosa para ele. Dia 1/7, meu marido aceitou vir à missa. Foi uma felicidade enorme, inclusive porque nesse mês fazemos aniversário de casamento. Vim na esperança que as coisas fossem mudar, e mudou. E em determinado momento, o padre Carlos Alexandre pediu para que viessem todos os homens para frente e erguesse o braço mais alto, erguesse os braços. E foi ali que vi o primeiro milagre de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Olhei e vi um homem com o braço mais alto que todos. Vi ele orar de uma forma que nunca tinha visto antes. Meu coração se encheu de alegria. Comentei com a minha sogra: aquele com o braço mais alto é meu marido. E ela respondeu com os olhos cheios de orgulho do filho e afirmou que sim. Nessa hora tive a certeza que Santa Teresinha estava agindo dentro dele. Acreditei que estava acontecendo o que faltava. E a entrega dele foi lindo de se ver. Neste mesmo dia, mais ou menos uns 5 corredores à nossa frente, tinha um bebê com os cabelos arrepiados, parecia um príncipe lindo, que inclusive os pais dele trabalham aqui na igreja com o Senhor. Olhamos para ele e automaticamente mentalizamos nosso bebê daqui a algum tempo com a gente aqui na missa, sempre pedindo a intercessão de Santa Teresinha. Em agosto de 2024, estávamos organizando uma cicloviagem, saindo de Ceilândia para a Trindade. Minha menstruação atrasou e a doutora pediu para fazer o exame por precaução. Afinal, era difícil ela atrasar. E 2 dias antes desse evento, numa quarta-feira, fiz o teste de gravidez e decidimos abrir somente na segunda, depois que ele chegasse do serviço. Estava super tranquila, mas não quis criar expectativa para não ficar frustrada. Eu estava no apoio do grupo e toda cidade que a gente parava, eu ia na igreja, pegava o celular, colocava no site do SEIB e sem olhar falava com Deus: Senhor, não sei qual o resultado, mas se estiver negativo, o Senhor tem o poder para mudar e ser positivo. O Senhor pode tudo, eu confio. E Santa Teresinha, Nossa Senhora, intercedei por nós. Aqui, no último dia do pedal, que foi no domingo, fomos para a Trindade, almoçamos e fomos à missa. Quando acabou, meu marido foi à Sala dos Milagres e deixou o cartão do SEB que contém um login e a senha antiga. E deixou lá. Retornamos para nossas casas e na segunda-feira ele imprimiu o exame. No serviço com o resultado, dobrou a folha e não olhou. Chegando em casa, ele foi e entregou direto para mim o envelope e pediu para abrir. Estava tão nervoso que não teve coragem de olhar. Então, abri porque não poderia alterar nada e foi lindo. Não entendi o resultado porque eram uns números. E ele falava, deu positivo, e eu não acreditava. Porque não tinha a palavra do positivo ou negativa. Fiz o teste de farmácia para confirmar e logo subiu as 2 listrinhas.
não consegui nem chorar, só ajoelhei e agradeci a Nossa Senhora e a Santa Teresinha do Menino Jesus pela intercessão. E sei que ela agiu muito rápido para a nossa glória. Afinal, já estava ficando velha para os médicos, para mim não. Todo exame que eu vou fazer, já pergunto logo: amor, já conversou com a nossa amiga Santa Teresinha? Sempre pedindo a intercessão dela. É muito difícil a gente querer engravidar e a gente sem entender porque não houve um diagnóstico. As palavras das pessoas machucam e sabemos que não é por maldade. Então, todos que estão aqui ouvindo, se conhece uma pessoa que vive em um casamento e ainda não tem filhos, não pressione eles. Isso afeta muito. A ansiedade pode ser uma causa da demora. Fora que muitas mulheres, às vezes, têm problemas como endometriose, SOP, entre outros tipos. Vamos ter mais compaixão com os outros, seja luz na vida das pessoas, reze por eles, por nós, por todos. Eu procuro sempre me colocar no lugar do outro, aqui, assim, posso tentar compreender um pouco a dor do outro. E você que sonha em engravidar e ainda não realizou, não desista. Deus tem planos em sua vida, acredite. Lute e não desista. Hoje eu tenho 40 anos. E que para muitos é difícil, para Deus foi simples. Estou gerando o meu Nicolas Augusto e estou com 27 semanas. Amém. Deus abençoe. Quem disse que tu é velha?